Uma pesquisa global divulgada neste mês mostra que os homens da geração Z têm uma visão mais conservadora sobre os papéis de gênero, aliás, isso mesmo, sobre os papéis de gênero, do que as gerações anteriores. Como assim? Olha, eu achando que ia chegar aqui e dizer: olá, Pedro Pacífico, como vai? Tudo bem? Mas não, ele está numa tela. Mas tudo bem, Pedro. A gente aceita tê-lo pela metade aqui. Em breve presencialmente. Nos conte o que diz, e no ar já está: jovens estão mais conservadores que gerações passadas? E aproveita e relembra pra gente quem é a geração Z. Bem-vindo, Pedro. Bom dia, Elisa. Realmente, essa semana não estou aí ao seu lado, mas semana que vem estou de volta. E essa pesquisa, que acabou de sair agora em março, ela mostra dados bem surpreendentes. A geração Z é a geração das pessoas nascidas de 97 a 2012. E o que ela mostrou a pesquisa? Que 31% dos jovens dessa geração acreditam que a mulher deve obedecer ao marido. E quando a gente compara com a geração dos baby boomers, aqui a gente tem um gráfico na tela que mostra esse crescimento dessa onda conservadora, a gente consegue ver que os baby boomers, eles tinham essa visão até pela metade, os homens, que é essa geração da década de 50, 60. Ou seja, há uma tendência realmente de crescimento dessa onda mais conservadora, enquanto as mulheres, apesar de terem também enfrentado, né, nas gerações passadas, esse crescimento dessa visão mais tradicional, tem demonstrado uma mudança um pouco de comportamento com a redução na geração Z. E isso acaba sendo muito impressionante quando a gente pega, inclusive, outros dados dessa pesquisa, que a gente não está falando de uma pesquisa feita há muitos anos, né? Pesquisa que saiu esse mês, que contou com 23 mil pessoas em 29 países, incluindo o Brasil. Ela mostra, por exemplo, que 59% dos homens acreditam que fazem mais do que suficiente pela igualdade. Esse número no Brasil chega até a 70%. A gente tem também 40% desses homens da geração Z que acreditam que a mulher não deve ser tão independente, se mostrar tão independente. Isso é muito chocante, né, Elisa? Porque a gente percebe que essa geração Z é a geração que está mais conectada, né, às redes, que tem mais informação e ainda assim vem demonstrando esse comportamento muito tradicional. E aí, quando a gente para pensar em possíveis motivos, o primeiro dele está muito ligado a uma crise de identidade, da definição de masculino, né? Esses jovens, eles vêm de gerações anteriores com essa referência de que os homens tinham a função de prover e de ser autoridade no ambiente familiar. E com o aumento da independência e um aumento feliz, né, é uma tendência feliz de independência financeira das mulheres, eles sentem que aquela função anterior vem sendo perdida. E isso gera uma crise de identidade, como se fosse uma falta de referência, um vazio de referência. E esse vazio, por exemplo, também está estampado nessa pesquisa quando a gente vê que 21% desses jovens da geração Z entendem que ser um pai que cuida dos filhos os torna menos masculinos. Então, é uma definição de masculinidade realmente muito problemática. E um segundo aspecto, e também chama muito atenção, inclusive pelos especialistas, que teria como uma causa para essa possível onda, né, de conservadorismo, são justamente as comunidades online. E a gente tem até um nome para isso, que é a manosfera ou machosfera, que, de acordo com a ONU, a mulher entende e define essa machosfera como essas comunidades online em que os homens ficam criando definições cada vez mais rígidas para o que é ser homem. Então, ser homem é ter o controle emocional do ambiente familiar, é ter riqueza, é ter uma boa aparência. E o algoritmo contribui para que essa visão chegue para esses jovens e atinja ainda mais jovens que são mais solitários. Então, eles acabam encontrando nesse discurso, que é um discurso até agressivo, uma sensação de pertencimento.
né? Então, eles veem que tem outros homens pensando dessa forma, eles sentem que a mulher está ganhando, né, essa liberdade, tem movimentos e progressão nos movimentos sociais e políticos, tem um backlash, que essa tendência de uma geração que sente um avanço político-social de um certo grupo de querer, não, regredir, vamos voltar a tentar ter o controle que a gente tinha. Então, essa pesquisa que saiu até, inclusive, no mês das mulheres, choca muito, né, Elisa? O que você achou, inclusive, desses números, dessa geração Z, que apesar de ser tão informada, tem consumido tanto conteúdo Pois é. de masculinidade, né? Assim, você lendo a questão da submissão, logo eu já me lembrei, porque nessa semana, Pedro, a gente está, e na outra semana também, acompanhando um caso muito bárbaro, né? Muito bárbaro, de um homem que disse, e agora ele é investigado, suspeito de ter matado a própria esposa, ele disse que você é minha fêmea submissa e eu sou o seu macho alfa. A gente viu isso essa semana no noticiário. E aí você vem nos trazer uma pesquisa que diz que essa geração Z, entre 98, 97 até 2000 e alguma coisa, ela acredita que a mulher tem que obedecer o homem, se não, porque o problema é o que vem depois, né? Tem que obedecer. Se não o quê? Se não o quê? Né? Esse é o nosso... Esse é o perigo e a nossa preocupação. Pedro Pacífico? Uhum. E só para concluir, trazendo algumas referências que eu acho interessantes, Elisa, de até filmes e livros que podem ajudar a debater esse tema, como livros, tem um muito interessante, curtinho, que todo mundo deveria ler, que é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie, uma autora nigeriana maravilhosa. Tem também o Conto da Aya, que foi adaptado para as telas, uma série que mostra esse futuro distópico em que as mulheres estariam vivendo de forma submissa, extrema aos homens. E a gente percebe que lá em 85, quando a Margaret Atwood escreveu o livro, ela já tinha uma visão de onde talvez essa onda estaria nos levando. Parece um futuro tão distante, mas ao mesmo tempo a gente consegue identificar muitas semelhanças com o momento e o pensamento que a gente vê em redes sociais, sobretudo. E até na cinema a gente teve a série Adolescência, que foi muito marcante, mostra também os impactos desse conceito de masculinidade para as novas gerações, para um adolescente de 13 anos, né, que está envolvido em um suposto crime contra uma jovem, uma garota, e também até o filme Barbie, que também mostra um pouco de uma forma satirizada esse universo em que os homens teriam um poder e um controle absoluto. Então a gente vê que esse tema está sendo reverberado, né, nas mídias, na cultura como um todo, nesse ambiente, porque ele precisa ser debatido, e esses números mostram também como a gente vive universos diferentes nas redes sociais, porque parece que enquanto muitos homens recebem conteúdos extremos sobre, né, masculinidade, as mulheres estão recebendo outros conteúdos e a gente vive em ambientes digitais distintos. Isso é muito perigoso. Pedro Pacífico, nosso bookster, conversando com a gente. Pedro, até semana que vem presencialmente. Obrigada por ter trazido esse assunto para a gente Combinado. hoje. Até semana que vem, Elisa.